Olá a todos, eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e este é o canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira, IMTTRB. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Teonomia em Debate, a resposta reformada reconstrucionista, onde temos analisado os fundamentos, desafios e implicações práticas da aplicação da lei de Deus como padrão ético e civilizacional para todas as áreas da vida. No episódio de hoje, intitulado O Pluralismo em Westminster, nós abordaremos um dos temas mais sensíveis e, ao mesmo tempo, mais decisivos para a teologia e a ética cristã contemporânea, a crítica ao pluralismo religioso e político, especialmente no contexto do Seminário de Westminster e de sua influência sobre o pensamento reformado moderno. Ao longo das últimas décadas, o pluralismo se tornou um dogma implícito dentro de muitos círculos teológicos, inclusive calvinistas. Ele é apresentado como uma forma de garantir liberdade, tolerância e convivência pacífica entre diferentes cosmovisões. No entanto, o que se tem chamado de pluralismo é, na verdade, uma negação prática da soberania de Cristo e uma forma sofisticada de humanismo disfarçado de neutralidade. Neste episódio, analisaremos 3 pontos centrais. Primeiro, a crítica ao pluralismo religioso e político, mostrando como ele nasceu da rejeição da primeira tábua da lei e da falsa ideia de que o Estado pode ser neutro em relação a Deus. Segundo, a não aplicação da primeira tábua da lei pelo pensamento reformado e calvinista moderno, que levou ao enfraquecimento da teologia política bíblica e à fragmentação entre fé e sociedade. E terceiro, a falácia da neutralidade e os riscos de deificação do Estado, mostrando que, quando o Estado rejeita a soberania de Cristo, ele inevitavelmente assume o papel de um novo Deus, definindo o bem e o mal autonomamente, ou segundo sua própria vontade. Nosso objetivo aqui não é apenas criticar o pluralismo, mas desmascará-lo como uma filosofia anticristã que mina a cosmovisão reformada em sua raiz. A teonomia demonstra que não existe neutralidade. Toda lei expressa a fé e religião de uma civilização. Ou a sociedade é regida pela lei de Deus, ou será regida pela lei do homem. E, neste caso, o homem ou o Estado torna-se um novo ídolo da cultura. Portanto, neste episódio, veremos que a rejeição da primeira tábua da lei, que trata diretamente do dever do homem e das relações para com Deus, abriu espaço para o pluralismo moderno e para a idolatria política do Estado soberano. E veremos que somente o retorno à integralidade da lei de Deus, reconhecendo a autoridade de Cristo sobre todas as esferas, pode restaurar a verdadeira liberdade e justiça. Prepare-se, então, para uma análise profunda e necessária sobre como o pluralismo penetrou até mesmo nos bastiões do pensamento reformado e como a teonomia reformada reconstrucionista oferece o caminho para recuperar a fidelidade bíblica perdida. Primeiro ponto, a crítica ao pluralismo religioso e político. A ideia de pluralismo religioso e político tem sido apresentada como um dos pilares da modernidade e, lamentavelmente, foi assimilada por muitos setores do pensamento cristão contemporâneo, inclusive dentro de círculos reformados ou calvinistas. À primeira vista, o pluralismo parece defender a liberdade de consciência
e a coexistência pacífica entre diferentes visões de mundo. Contudo, quando analisado à luz das Escrituras e da tradição reformada fiel, ele se revela como uma negação da autoridade universal de Cristo e uma rebelião, pois a tolerância a qualquer visão de mundo não bíblica é uma violação do segundo mandamento. O pluralismo religioso, tal como é concebido hoje, nasce da suposição de que nenhuma religião pode reivindicar a autoridade pública sobre as demais. Ele afirma que todas as crenças devem ter igual direito de expressão e influência no espaço civil e que o Estado deve permanecer neutro, sem favorecer nenhuma fé em particular. Essa ideia, porém, é profundamente antibíblica, pois pressupõe que Cristo não é rei sobre as nações e que a lei de Deus não tem validade e autoridade fora da esfera individual ou eclesiástica. A Bíblia, no entanto, ensina exatamente o contrário. O senhorio de Cristo é universal. Ele é o príncipe dos reis da terra. Apocalipse 5. E rei dos reis e senhor dos senhores. Apocalipse 19:16. Todo o poder civil é derivado do seu trono. Romanos 13, 1-4. E todas as autoridades políticas são chamadas a servir sob sua autoridade e conforme sua justiça. Salmo 2, 10-12. Negar isso é substituir a soberania de Cristo pela soberania do homem. O pluralismo político é, portanto, uma forma refinada de idolatria. Ele afirma que o Estado pode existir sem reconhecer Deus, que pode legislar autonomamente ou fora dos termos da revelação bíblica, e que pode governar sob uma moralidade neutra. Mas não há neutralidade moral porque não há neutralidade religiosa. Cada lei reflete a fé ou religião de quem a afirma. Cada constituição é, no fundo, uma confissão teológica, pois toda lei possui uma natureza religiosa, visto que toda lei será derivada de um Deus, ou um Deus verdadeiro ou um ídolo. Quando o Estado rejeita a lei de Deus, ele não se torna religiosamente neutro, torna-se anticristão. O pluralismo, ao se colocar como mediador entre as religiões, assume para si o papel de Deus. Ele define e declara o que é tolerável e o que não é. Define os limites da fé pública e determina quais valores podem ser expressos socialmente. Essa é a deificação do Estado moderno, o leviatã secular que exige obediência em nome da liberdade e submissão em nome da pluralidade. O mais grave é que esse pluralismo penetrou, em certa medida, até mesmo em instituições reformadas históricas, como o próprio seminário de Westminster. Muitos de seus teólogos, influenciados por uma filosofia política moderna e por um medo de serem associados ao teocratismo, acabaram adotando uma postura ambígua diante da soberania de Cristo nas esferas civis. Assim, defendem a ortodoxia doutrinária na soteriologia, mas relativizam a aplicação da lei de Deus na esfera pública. Nós, como cristãos, não temos que temer sermos associados à ideia de teocracia, pois ela é a verdade expressa e declarada na Escritura, o governo e a autoridade de Deus exercida sobre todas as esferas da vida através da sua lei. Essa tendência gerou uma forma de reformismo mutilado, que confessa Deus como Salvador, mas o nega como legislador. A fé é reduzida à experiência individual e a cultura é entregue ao secularismo. O resultado é que o pluralismo, travestido de humildade teológica, destrói o próprio fundamento da cosmovisão reformada, que sempre afirmou a abrangência total do senhorio de Cristo e
e soberania de Deus. A teonomia reformada reconstrucionista reage a essa corrupção com uma crítica contundente. O pluralismo não é fruto da tolerância cristã, mas da apostasia ocidental. Ele não é o meio de preservar a paz, mas um instrumento de dissolver a verdade. Não há harmonia entre luz e trevas, entre Cristo e Belial. 2 Coríntios 6, 14 a 15. Quando o pluralismo é aceito, o cristianismo é rebaixado ao nível das falsas religiões e o Estado se ergue como árbitro sobre Deus. A verdadeira liberdade não nasce do pluralismo, mas da submissão à lei de Deus. A única ordem social justa é aquela que reconhece a autoridade suprema de Cristo e aplica a lei de Deus em todas as áreas da vida: a política, a educação, a cultura e o direito. Fora dessa base, toda tentativa de liberdade religiosa se torna apenas o disfarce de uma rebelião coletiva contra o governo divino. Portanto, a crítica teonômica ao pluralismo religioso e político é, na realidade, uma defesa do senhorio real e presente de Cristo. O cristianismo não pede espaço entre as religiões, exige a sujeição das nações. E isso não por coerção humana, mas pela autoridade da verdade de Deus, cuja palavra é o padrão autoritativo e imutável de toda justiça. Segundo ponto, a não aplicação da primeira tábua da lei. A crise ética e política do cristianismo moderno encontra uma de suas raízes mais profundas na negação prática da primeira tábua da lei de Deus, aquela que trata do dever do homem e das nações para com o próprio Senhor. Essa omissão tem sido um dos maiores erros teológicos cometidos pela tradição reformada moderna, especialmente após a ascensão do liberalismo político e da filosofia do Estado secular. A primeira tábua da lei, Êxodo 20, 1 a 11, contém os 4 primeiros mandamentos do Decálogo, e todos eles dizem respeito ao culto, à adoração e à reverência devidas ao Deus verdadeiro. Primeiro, não ter outros deuses diante dele. Segundo, não fazer imagens de escultura. Terceiro, não tomar o seu nome em vão. Quarto, guardar o dia do Senhor. Esses mandamentos não são ordenanças limitadas à vida privada ou apenas princípios particulares. São fundamentos públicos da verdadeira justiça. Eles estabelecem que toda a operação humana e toda a ordem social devem ser edificadas sobre a adoração ao Deus único e verdadeiro. Quando uma sociedade ou um Estado rejeita a primeira tábua, inevitavelmente corrompe também a segunda, pois não existe amor verdadeiro ao próximo sem amor e obediência ao Criador. A reforma protestante compreendia perfeitamente isso. Homens como Calvino, Knox, Bucer e os puritanos viam a primeira tábua como o alicerce da ordem civil cristã. Para eles, o magistrado não apenas podia, mas devia promover a honra pública de Deus e impedir a idolatria e a blasfêmia. Essa compreensão estava expressa de forma explícita nas confissões reformadas, incluindo a Confissão de Fé de Westminster, 1646, que reconhecia que o magistrado civil tem o dever de manter a pureza e a paz da Igreja. CFW, capítulo 23, parágrafo 3º. Entretanto, nas gerações posteriores, especialmente após o Iluminismo e o avanço da filosofia dos direitos naturais, o pensamento reformado começou a recuar diante dessa verdade bíblica. O conceito de liberdade civil foi gradualmente reinterpretado segundo categorias humanistas, e o Estado passou a ser visto como neutro em relação à religião. A consequência foi devastadora. A primeira tábua foi silenciada e o cristianismo foi empurrado
para a esfera privada. Muitos teólogos do século XX, inclusive dentro do seminário de Westminster, contribuíram para essa omissão ao restringirem a aplicação da lei de Deus à esfera da moral pessoal ou da ética social, evitando sua aplicação à esfera pública e judicial. Assim, mantiveram a segunda tábua, os deveres para com o próximo, mas abandonaram a primeira, que é a base e a razão de ser da segunda. O resultado foi uma teologia moral mutilada, uma ética sem teocracia, uma justiça sem adoração, uma lei sem o legislador. Mas a teonomia reformada reconstrucionista denuncia esse erro com vigor. Ela afirma que a lei de Deus é una e indivisível, e não pode ser fragmentada sem destruir seu significado. A primeira e a segunda tábuas não são dois códigos separados, mas dois lados do mesmo pacto: amar a Deus e amar o próximo. Mateus 22, 37 a 40. O próprio Cristo declarou que desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E é impossível amar o próximo legitimamente sem amar o Deus da lei. Portanto, negar a aplicação civil da primeira tábua é negar a totalidade da cosmovisão bíblica. É afirmar que Deus tem autoridade sobre a alma, mas não sobre a sociedade. Sobre o culto, mas não sobre o governo. É aceitar um cristianismo dividido, em que o Senhor reina no domingo, mas o homem governa de segunda a sábado. A não aplicação da primeira tábua produziu o pluralismo religioso e a idolatria política, que hoje dominam o Ocidente. Ao abandonar o dever das nações de reconhecer e honrar publicamente o Deus verdadeiro, o Estado moderno se tornou o novo objeto de culto e, como todo ídolo, exige sacrifícios da verdade, da moral e da liberdade. A teonomia, ao contrário, restaura a unidade do Decálogo e proclama que as nações também estão sob o pacto de Deus. Leia Deuteronômio 4, 5 a 8. Os magistrados e governantes civis são servos de Cristo, e sua primeira obrigação é reconhecer o senhorio do Rei dos Reis. O Estado não é religiosamente neutro. Ele é ou teocrático sobre Deus, ou teocrático sobre algum ídolo. Por isso, a restauração da civilização cristã começa com o retorno à primeira tábua da lei. Sem ela, toda justiça social será superficial. Sem ela, a segunda tábua se tornará apenas um moralismo vazio. A verdadeira ordem surge quando as nações confessam que o Deus das Escrituras é o único Senhor e quando as estruturas humanas civis se conformam aos mandamentos divinos. Pois só assim haverá justiça, paz e liberdade verdadeiras. Bom, ao aprofundarmos o tema da primeira tábua da lei, torna-se necessário enfatizar um ponto que o pensamento calvinista moderno frequentemente ignora ou evita. O Estado permanece sob obrigação divina de aplicar judicialmente a primeira tábua. Essa obrigação não é abrogada nem anulada pela nova aliança, pois os princípios da justiça divina são permanentes, refletindo o caráter imutável de Deus. Todas as sanções civis da velha aliança permanecem válidas ou devem ser aplicadas pelas autoridades governantes hoje. A primeira tábua, ao ordenar o culto exclusivo a Deus, a pureza da adoração, a reverência ao seu nome e a santificação do sábado, não apresenta mandamentos meramente espirituais, mas normas morais com implicações civis. O Antigo Testamento não apenas prescreve o dever moral do indivíduo,
mas também determina as sanções civis correspondentes à violação desses mandamentos dentro da sociedade pactual. O texto de Deuteronômio 13 é explícito. Se alguém, mesmo dentro de Israel, incitasse o povo a servir a outros deuses, deveria ser eliminado do meio da congregação. A pena civil por idolatria era a pena capital, aplicada não por fanatismo, mas por justiça, porque a idolatria é um crime de alta traição contra o Rei dos Reis. Do mesmo modo que a traição civil contra um monarca terreno era punida com a morte, a traição religiosa ou contra o Deus da aliança exigia o mesmo rigor, pois rompia o pacto e ameaçava toda a ordem social fundada na lei de Deus. O mesmo princípio é reafirmado em Levítico 24, 10 a 16, onde se registra o caso do blasfemador que amaldiçoou o nome de Deus. O Senhor ordenou expressamente que fosse apedrejado pela congregação, dizendo: qualquer que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará. Versículo 16. Esse episódio revela que a blasfêmia pública, o uso deliberado do nome de Deus para o desprezo ou insulto, não é apenas um pecado pessoal, mas um crime público contra a majestade divina e, portanto, de natureza judicial e civil. Da mesma forma, a profanação do dia do Senhor também era punida com pena capital, conforme Êxodo 31, 14 a 15 e Números 15, 32 a 36. O homem que violou o mandamento sabático, recolhendo lenha no dia de descanso, foi julgado pela comunidade e, por ordem de Deus, executado. A razão é teológica. O sábado não é apenas um ritual, mas o selo do pacto. Êxodo 31, 13 a 17. Um sinal visível da submissão do povo ao Senhor da criação e da redenção. A profanação do sábado, portanto, equivalia à negação pública da autoridade de Deus sobre o tempo e a sociedade. Esses exemplos demonstram que a primeira tábua possui caráter judicial e público, e que o Estado, enquanto instituição ordenada por Deus, tem o dever de preservar a santidade pública do nome, do culto e do dia do Senhor. Em uma sociedade verdadeiramente cristã, o magistrado não pode se declarar neutro diante de tais crimes, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Romanos 13, 4. É claro que, em uma sociedade descristianizada como a nossa, a aplicação imediata dessas sanções civis requer reconstrução gradual. O Estado atual, apóstata e humanista, é ele mesmo culpado de idolatria institucional. Entretanto, o princípio permanece válido e normativo. Em uma ordem civil cristã, fiel à revelação, o magistrado é chamado a punir o mal conforme o padrão de Deus, e não conforme o consenso humano. A teonomia reformada reconstrucionista corretamente defende que os estatutos penais do Antigo Testamento revelam princípios de justiça perenes, que não dependem do contexto cultural israelita, mas do próprio caráter e autoridade de Deus. Logo, as penas civis prescritas para os crimes contra a primeira tábua expressam a gravidade com que o Criador encara toda ofensa pública à sua soberania. Ao contrário do pensamento moderno, que separa radicalmente religião e Estado, a Escritura ensina que o Estado é servo de Deus e, como tal, deve agir conforme a justiça divina. Quando o magistrado ignora os mandamentos da primeira tábua, ele não se torna neutro, ele se torna cúmplice da idolatria e da blasfêmia públicas. E quando a idolatria é
protegida pela lei, o Estado deixa de ser ministro de Deus e se transforma em ministro de Satanás. A restauração de uma ordem civil verdadeiramente cristã exige, portanto, o reconhecimento pleno da validade judicial da primeira tábua. O Estado deve proteger o culto verdadeiro, punir a idolatria e a blasfêmia, e promover a santidade do nome de Deus e do seu dia. Esse é o caminho da justiça revelada, o fundamento da verdadeira liberdade e o princípio da civilização pactual. Terceiro ponto, a falácia da neutralidade e os riscos de deificação do Estado. Um dos maiores enganos teológicos e filosóficos de nossa era, e talvez o mais perigoso, é a crença na neutralidade do Estado. Essa ideia, nascida do humanismo iluminista e posteriormente adotada até por setores do pensamento reformado moderno, sustenta que o Estado pode ser religiosamente imparcial, governando sem reconhecer nenhuma fé, lei ou autoridade suprema. Todavia, essa suposta neutralidade é uma falácia mortal, pois, na prática, todo governo é teocrático em sua essência. A única questão é: quem é o Deus desse sistema? O Estado jamais é neutro. Ele sempre age com base em um conjunto de valores, crenças e pressupostos sobre o que é certo, errado, justo e injusto. Cada constituição, cada código penal, cada decisão legislativa nasce de uma teologia aplicada. A lei, em última instância, é sempre uma confissão de fé. Quando o Estado rejeita a autoridade da revelação divina, ele não se torna neutro, mas apóstata, e imediatamente assume o papel de autoridade suprema, o que, na prática, significa que o Estado se torna Deus. Essa é a deificação do Estado, o pecado político fundamental da modernidade. Ao proclamar-se árbitro sobre todas as religiões, o Estado moderno não apenas nega a soberania de Cristo, mas a usurpa. Ele se apresenta como legislador autônomo, definindo o bem e o mal segundo a razão humana, o consenso social ou o utilitarismo político. Tal pretensão é idêntica à de Satanás no Éden. Sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3:5. A falácia da neutralidade serve de máscara para essa idolatria. Ela afirma que o Estado deve tratar todas as religiões de modo igual, mas na prática impõe o humanismo secular como religião oficial. Sob o disfarce da tolerância, a neutralidade cria um espaço onde apenas uma fé é permitida, a fé fundamentada na autonomia do homem. O resultado é que o cristianismo é relegado à esfera privada, enquanto o secularismo domina a esfera pública. Esse processo foi sutil, mas devastador. Primeiro, os teólogos começaram a argumentar que o Estado não deve aplicar a primeira tábua da lei, restringindo sua atuação à segunda tábua, os deveres entre homens. Em seguida, alegaram que o Estado não pode legislar em nome de Deus, mas apenas segundo a razão natural. Por fim, aceitaram o mito do pluralismo e da neutralidade. O resultado foi a completa descristianização da política e o nascimento do Estado messiânico, uma entidade que promete salvação social, igualdade e justiça em Deus. Entretanto, a teonomia reformada, reconstrucionista, desmascara essa mentira. Ela ensina que a autoridade civil é derivada e delegada, nunca autônoma. O magistrado é ministro de Deus, Romanos 13:4. E como tal, deve governar em obediência às leis e princípios revelados na Bíblia. O Estado não é uma instituição independente, é um servo pactual.
obrigado a reconhecer publicamente a soberania de Cristo e a conformar suas decisões e ações à justiça divina. Quando o Estado se declara neutro, ele já tomou partido contra Deus. Ao recusar-se a aplicar a lei de Deus, ele cria sua própria lei. E toda lei criada pelo homem, ou qualquer substituição da lei de Deus, no âmbito civil, é uma forma de idolatria política. O humanismo secular é, portanto, uma religião de Estado. Seu credo é a autonomia humana. Seu sacerdócio é a burocracia. Seu altar é o trono do governo. E seus sacrifícios são a liberdade e a verdade. A falácia da neutralidade é o que mantém o pluralismo anticristão. E o pluralismo, por sua vez, é o caminho mais seguro para a tirania estatal, pois, sem um padrão transcendente, autoritativo, normativo e objetivo, o poder civil se torna o árbitro do bem e do mal. Assim, o Estado que se proclama neutro acaba se tornando totalitário, reivindicando a adoração implícita que deveria ser prestada somente a Deus. A teonomia denuncia essa idolatria e proclama que Cristo já reina. Apocalipse 11:15. A autoridade civil deve submeter-se a ele, aplicar sua lei e reconhecer sua palavra como a única norma de justiça. Uma sociedade verdadeiramente livre não é aquela que rejeita a religião, mas a que se curva diante do verdadeiro rei. Por isso, toda tentativa de separar a política da teologia é uma forma de revolta contra o Criador. A única alternativa à deificação do Estado é a submissão do Estado ao Deus da Bíblia. Quando o magistrado reconhece que sua autoridade é derivada e condicionada pela lei de Deus, ele deixa de ser tirano e se torna servo. O poder civil deixa de ser idolátrico e se torna ministerial. E a sociedade deixa de ser pluralista e se torna verdadeiramente livre sob o jugo suave de Cristo. A neutralidade é uma ilusão. Sempre haverá uma teocracia, ou o domínio do Deus verdadeiro, através da sua lei revelada na Escritura, ou o domínio do homem autodeificado através de uma falsa lei. O pluralismo moderno nada mais é que a velha rebelião de Adão revestida de terminologia política. Mas o reino de Cristo já triunfou, e o chamado da igreja é confrontar a idolatria do Estado com a verdade. O Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Isaías 33:22. Um só é o legislador. Tiago 4:12. Encerramos este quinto episódio da série Teonomia em Debate, a Resposta Reformada Reconstrucionista, com uma reflexão necessária sobre o problema do pluralismo religioso e político e suas devastadoras consequências para a fé reformada e para a civilização cristã. Vimos que o pluralismo, longe de ser uma virtude, é uma negação prática do senhorio de Cristo. Ele parte da falsa premissa de que o Estado pode ser neutro em relação à religião, mas a neutralidade é uma impossibilidade lógica e teológica. Toda lei é expressão de fé e tem uma natureza religiosa, e toda a sociedade serve a algum Deus. Ao rejeitar a autoridade de Cristo e de sua lei, o Estado moderno não se tornou neutro, tornou-se idolátrico, erguendo-se como uma divindade concorrente, definindo o bem e o mal segundo sua própria vontade. Também observamos que essa corrupção teológica penetrou em setores do próprio pensamento reformado, inclusive entre teólogos do seminário de Westminster, que, em nome de uma suposta prudência política, negligenciaram a primeira tábua da lei, ao restringirem a aplicação civil da lei de Deus
apenas aos mandamentos da segunda tábua, deveres para com o próximo, abandonaram o fundamento sobre o qual toda a ética verdadeira repousa, o dever das nações para com Deus. A primeira tábua da lei não é uma peça de museu moral. Ela continua vinculante para os magistrados e para a ordem civil. Idolatria, blasfêmia e profanação do nome e do dia do Senhor são crimes contra o próprio Criador. E o Estado, como ministro de Deus, Romanos 13:4, tem o dever de punir o mal segundo os critérios da justiça divina. Os textos de Deuteronômio 13, Levítico 24 e Êxodo 31 não pertencem a um passado abolido, mas revelam princípios permanentes que refletem o zelo de Deus pela sua glória e pela ordem da sua aliança. Negar a validade civil ou aplicação judicial da primeira tábua é, portanto, negar a integralidade da lei de Deus. É aceitar um cristianismo de meio pacto, que exalta Cristo no púlpito, mas o nega no parlamento, que fala do reino do domingo, mas se curva ao secularismo na segunda-feira. A consequência inevitável disso é a deificação do Estado, que assume o papel de legislador e juiz supremo, usurpando o trono que pertence unicamente a Cristo. A teonomia reformada reconstrucionista, por outro lado, restaura a unidade do Decálogo e reafirma a soberania total de Cristo e da lei bíblica sobre todas as esferas da vida. Ela proclama que a justiça civil, a moralidade pública e a verdadeira liberdade só podem existir sob a lei de Deus. Pois a verdadeira paz não nasce da tolerância pluralista, mas da submissão das nações ao governo do Senhor. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servir ao Senhor com temor. Beijai o filho, para que não se ire. Salmo 2, 10-12. A teonomia e o reconstrucionismo nos chamam a rejeitar a mentira da neutralidade e a confessar que Cristo já reina sobre as nações e que sua lei é o padrão eterno de justiça. O Estado não precisa ser religiosamente neutro, ele precisa ser fiel à aliança. O cristão não deve fugir do mundo, mas reconstruí-lo. Não deve se envergonhar da lei, mas aplicá-la. Não deve esperar um reino vindouro, mas viver no reino presente e crescente de Cristo. A luta contra o pluralismo é, em última análise, a luta pela fidelidade às primeiras duas verdades do Decálogo. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Toda civilização que viola esses mandamentos será quebrada. Toda nação que os honra será abençoada. Essa é a promessa e a advertência da lei de Deus, fundamento inabalável da justiça e da liberdade sob o senhorio eterno de Cristo. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu agradeço sua atenção por ter acompanhado o conteúdo até aqui no final. Peço que deixe sua curtida, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro e vídeo da série aqui no canal IMTTRB no YouTube.